Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa mensagem desta noite vai estar baseada nos 5 capítulos do livro de Lamentações. Os irmãos conhecem bem o livro de Lamentações e sabem que é um retrato da dor e da tristeza que o povo de Israel viveu e sentiu ao longo do cativeiro babilônico, cativeiro que durou 70 anos. E como já dissemos, e os irmãos têm conhecimento, a causa do cativeiro foi a desobediência deliberada e o pecado provocativo que aquele povo fazia contra Deus, o que levou o Senhor a puni-los de maneira severa. E Lamentações é um texto em que o profeta compartilha a dor desse cativeiro, a tristeza desse cativeiro, não só ele, mas também a nação de Israel. O livro está dividido em 5 capítulos e nós aqui nesta noite nós não estaremos fazendo uma exposição do texto, mas apenas algumas reflexões. A começar pelo capítulo 1, os 2 primeiros versos. Diz assim: como está solitária a cidade que era tão populosa, a que era grande entre as nações, tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Chora amargamente de noite e as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. A nação, a cidade de Jerusalém é tratada aqui como se fosse uma bela mulher que tinha muitos amantes e que num dado momento da vida eles a abandonaram e a traíram. É assim que ela se sente no cativeiro, por causa do seu pecado e da sua rebelião contra o Senhor. A beleza foi, a cidade foi toda destruída, a beleza se foi. O templo está destruído, a riqueza foi levada embora. As alegrias desapareceram, agora ficam só as tristezas. As lembranças do tempo bom traz mais dor ao coração deles. E isso está lá no versículo 7, por exemplo, agora na aflição e no exílio. Jerusalém lembra-se de todas as coisas preciosas que teve desde os tempos antigos, quando o seu povo caiu nas mãos do adversário e ninguém pôde socorrê-la. Adversários a viram e zombaram da sua derrota. Jerusalém pecou gravemente, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam desprezaram, porque viram sua nudez, ela também geme e se retira. A sua impureza estava nas suas saias, não se lembrava do seu fim, por isso foi abatida de modo estarrecedor. Ninguém pôde consolá-la. Senhor, olha para a minha aflição, pois o inimigo se tornou poderoso. O adversário saqueou todos os seus tesouros. Ela viu quando as nações que impediste de entrar na tua assembleia invadiram o teu santuário. Todo o seu povo anda gemendo, procurando alimento, entregar os seus tesouros em troca de mantimento para refazerem as forças. Olha, Senhor, pois estou desprezada. A cidade de Jerusalém, que era tão bela, tão poderosa, tão rica, graças à bondade e à misericórdia de Deus, se vê em completa miséria e em total destruição por causa do seu pecado. Deus compara o pecado de Jerusalém, irmãos, contra ele, ao pecado da prostituição e do adultério, da vergonha que a cidade enfrentou, como se fosse uma mulher fisicamente agredida por várias pessoas. Assim se sentia Jerusalém. Mas o que pesava sobre Jerusalém era a mão de Deus por causa da sua rebeldia e por causa da sua desobediência e por causa do seu pecado. Versículo 20 diz: olha, Senhor, estou angustiada no íntimo, o meu coração está transtornado em mim, porque me rebelei gravemente. E aqui ela reconhece a causa do problema é o pecado que
havia cometido contra o Senhor. No verso 21 diz: o meu gemido é ouvido, mas não há quem me console. O meu gemido é ouvido, mas quem vai consolar? Se o castigo vem de Deus, quem poderia ajudar Jerusalém? Se é Deus quem está castigando. O capítulo 2 trata das tristezas de Sião e diz que as tristezas causadas, as tristezas que Sião sofre ou que Jerusalém está sentindo, elas são provenientes de Deus. Não foi a nação inimiga que causou o mal. Foi Deus que lhes causou o mal por causa da rebelião e do pecado. Versículo 5. O Senhor se tornou como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou o pranto e a lamentação na cidade de Judá. Demoliu com violência sua tenda, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua comunidade. O Senhor entregou ao esquecimento as assembleias solenes, o sábado em Sião, e rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote na indignação da sua ira. O Senhor desprezou o seu altar, detestou o seu santuário, entregou os muros dos seus palácios na mão do inimigo. Deram-se gritos no templo do Senhor, como no dia de reunião solene. Deus desprezou até o culto que Jerusalém ofertava ao Senhor. A celebração religiosa que eles faziam, Deus desprezou. Deus abominou. Deus não aguentava mais, irmãos, o pecado daquele povo e a hipocrisia deles na presença dele. Aquele povo não tinha compromisso com o Senhor. Frequentavam as assembleias, iam ao templo, oravam, jejuavam, mas eles não eram verdadeiros, genuínos. Eles abusavam da confiança e do amor de Deus para com eles. Pecavam deliberadamente contra o Senhor. E isso entristeceu profundamente o coração de Deus, levando o Senhor a fazer o mal contra eles, e um mal que lhes causou grande dor e grande sofrimento. A fome tomou conta, a tristeza e a miséria. O verso 8 diz: o Senhor decidiu destruir o muro da cidade de Sião, estendeu a corda, não impediu sua mão de fazer estragos. Deus tirou toda a proteção daquela cidade. Os muros protegiam a cidade. E Deus jogou por fora toda a segurança humana que aquela cidade tinha, porque ela era rebelde e provocativa a Deus. O que aquela cidade fazia em serviço cristão e adoração, era tudo falso, era tudo mentiroso, porque o seu coração não amava o Senhor. O versículo 9, parte final do versículo 9 diz: não há lei, nem os seus profetas recebem visão alguma da parte do Senhor. Foi um tempo que Deus não falou por meio de ninguém. O capítulo 2 retrata isto, mostra que o mal que a cidade sofre foi causada pelo Senhor, foi imposta pelo Senhor, por causa do pecado, da rebeldia, da idolatria e da hipocrisia religiosa daquele povo. Versículo 11 diz: os meus olhos já se consumiram com lágrimas, estou perturbado, meu coração se derrama de tristeza por causa da destruição do meu povo, porque os meninos e as crianças de peito desfalecem pelas ruas da cidade. Quando desfalecem como os feridos pelas ruas da cidade, ou quando deixam escapar a vida no colo de suas mães, perguntam a elas, onde estão o trigo e o vinho? Que testemunho te darei, a que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar, quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas, e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. O pecado era grande no coração do povo, mas os profetas não pregavam contra o pecado. O povo também não era incomodado pelos profetas. O povo estava em pecado, mas estava feliz. E o pecado aborreceu o Senhor. Os profetas pregaram falsas palavras
dizendo palavras que não vieram do Senhor, e isso entristecia o coração de Deus. Era tempo de arrependimento, mas aquele povo vivia em tempo de festa. Era tempo de humilhação, mas aquele povo vivia no tempo do orgulho, e não havia quem alertasse do perigo e do mal. Por isso Deus trouxe o mal contra Israel. O mal era tanto, irmãos, que as próprias mães estavam vendo seus filhos morrendo de fome, sem poder fazer nada por eles, e em algumas situações esperavam seus filhos morrerem para cozinhá-los e usá-los como alimento. Que tragédia, que sofrimento, que dor. Mas não havia profeta naquela época para alertar o povo contra o pecado, para evitar o cativeiro. Havia falsos profetas pregando esperanças que não eram do Senhor, palavras de ânimo, encorajamento que não vinham de Deus, quando eles tinham que pregar contra o pecado, e se negaram a pregar contra o pecado do povo, e com isso prejudicaram terrivelmente o povo, levando-os ao cativeiro. O verso 18 em diante do capítulo 2 diz assim: clama ao Senhor, ó povo de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te des repouso, nem descanse os teus olhos. Levanta-te e clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o coração como águas diante do Senhor. Levanta tuas mãos a Ele pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas das ruas. Ó Senhor, vê e considera a quem tens tratado assim. É uma oração, irmãos. É uma oração. O lamento do profeta é um clamor a Deus, um clamor em nome do povo e pelo povo, e conclama ao povo esta oração. Mas há tanta rebeldia, tanta rebelião, que o povo não quer dar ouvidos ao profeta. Era tempo de orar e chorar os seus pecados, mas o que havia era revolta, rebelião, raiva e ira contra Deus, não contra o pecado que cometiam, mas contra Deus, por ter trazido o mal sobre eles. O versículo 22 do capítulo 2 fecha dizendo assim: ninguém escapou nem sobreviveu no dia da ira do Senhor. Então aquilo era um sinal da ira de Deus contra eles. Ninguém, todos foram afetados, desde o menor, desde a criança que amamentava, ao homem rico, ao profeta, ao sacerdote, porque era terrível a rebelião daquele povo contra Deus. O capítulo 3 retrata o lamento do profeta, as tristezas dele, o clamor dele, o choro dele, a agonia de alma dele por causa do pecado da cidade. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. O profeta está dizendo que ele foi instrumento de Deus para ver todo o mal que Deus estava fazendo. Ele foi não só testemunha do que Deus estava fazendo, mas também foi vítima do que Deus estava fazendo por causa da rebelião e do pecado daquele povo. Verso 5 ele diz: ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Versículo 7: cercou-me com um muro de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. O profeta, pela sua fidelidade a Deus, não era nem para ele estar ali naquele cativeiro, mas Deus precisava dele lá no cativeiro para ser o porta-voz dele, o mensageiro dele, e ele não tinha como sair. Ele também estava preso ali no cumprimento do que Deus havia determinado para ele. Verso 21, ele traz uma palavra de esperança, uma excelente palavra de esperança para Israel. Ele diz: mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Que se assente sozinho e fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Que ponha a sua boca no chão,
talvez ainda haja esperança. É uma palavra de confiança que ele tem, de esperança de que Deus vai aplacar a sua ira, perdoando o pecado daquele povo, a partir do momento que o povo possa clamar, e ele estava clamando pelo povo, e conclamando o povo a um arrependimento, para que as boas lembranças fizessem com que eles aguardassem o dia em que a ira de Deus cessaria e poderiam voltar para a terra que mana leite e mel, a sua amada cidade de Jerusalém. O verso 32 do capítulo 3 diz: embora entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Quando Deus castiga, causa tristeza, mas a misericórdia do Senhor vai no final recompensar aquele que aprendeu a disciplina e mudou seu comportamento, arrependendo do seu pecado. O verso 37 diz: quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? Porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus pecados? Todo mal foi trazido pelo Senhor, consentido pelo Senhor, permitido pelo Senhor, com um propósito: que aquele povo admitisse o seu pecado, confessasse o seu pecado, se arrependesse do seu pecado, pedisse perdão do seu pecado e voltasse para o Senhor. Aí Deus tiraria o mal, aplacaria a fúria do inimigo, tiraria a fome, a miséria e restauraria a sorte de Israel a uma vida plena e abençoada, que era o propósito inicial do Senhor para com eles. E o verso 40, o profeta, no capítulo 3, faz um apelo ao povo e ele diz: examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Estava tudo muito ruim, estava muito mal, e a causa de tudo isso era o pecado no coração. E ele diz ao povo: examinemos os nossos corações, examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e vamos voltar para Deus. E era sinal de que eles estavam afastados do Senhor. O capítulo 4 traz uma descrição das calamidades do tempo que estavam ali, naquele período do cerco da cidade de Jerusalém. O verso 3 diz: até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes, mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica presa ao céu da boca, de tanta sede. As crianças pedem pão e ninguém lhes dá. Verso 9 para frente diz: os que morreram na guerra foram mais felizes que os que morreram pela fome, pois estes se esgotavam como feridos por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozinharam os próprios filhos. Estes lhes serviam de alimento na destruição do meu povo. O Senhor cumpriu seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu um fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Verso 17 diz: nossos olhos desfaleciam esperando o nosso vão socorro, quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Eles esperavam socorro das nações amigas, nenhuma delas puderam vir e socorrer. Sabe por que não puderam, irmãos? Porque o inimigo de Israel não era o rei da Babilônia. O inimigo de Israel era o Senhor Deus, por causa do pecado deles. Quem poderia socorrê-los? As mães, boas mães, amorosas mães, cozinhavam os próprios filhos. Chegar a esse ponto, tamanha foi a fome que enfrentavam. Morrer na guerra era muito mais feliz do que morrer de fome. Irmãos, o pecado é uma desgraça, é uma tragédia. E o pecado provocou a ira de Deus. Se até hoje a ira de Deus ainda não se manifestou contra o povo dos nossos dias, podem ter certeza, vai chegar a hora em que a ira de Deus vai se revelar. E o que será deste Brasil, o que será desta nação, o que será do mundo?
O que será da igreja? O que será daqueles que amam viver no pecado? O que será deles? Quem poderá socorrê-los? Ninguém absolutamente poderá, porque o inimigo é o Senhor por causa do pecado. E o capítulo 5, versículo 7, fala sobre as lamentações pelo sofrimento no cativeiro. Ele diz assim, o profeta Jeremias: nossos pais pecaram e já não existem, e nós carregamos as suas culpas. Tudo o que estava acontecendo naqueles dias era porque a geração passada afrontou a Deus violentamente e não ensinou seus filhos de modo diferente. De maneira que eles passaram e deixaram um exemplo maldito para os seus filhos, porque os seus filhos também se rebelaram e desobedeceram a Deus. Se voltaram contra o Senhor, pecaram contra Deus e agora estavam pagando o preço desse pecado. O versículo 15 do capítulo 5: a alegria do nosso coração acabou, nossa dança converteu-se em lamentação. Toda a alegria de Jerusalém foi embora. Os cultos festeiros que eles faziam não tinham mais sentido. Deus considerou aquilo tudo abominável, porque havia falsidade, hipocrisia, mentira no coração deles. Verso 21 é uma oração, é um clamor, é um pedido. Restaura-nos a Ti, para que voltemos a Ti. Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Se é que não nos rejeitaste totalmente, se é que não estás irado demais contra nós. E aqui o profeta encerra suas lamentações com uma oração. Restaura-nos a Ti, para que voltemos a Ti, Senhor. Restaura-nos. Renova os nossos dias como antigamente. Se é que não nos tem rejeitado totalmente, se é que não estás irado demais contra nós. Sabe, irmãos, precisamos orar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados da nossa cidade, pedir perdão pelos pecados da nossa nação, para que a ira de Deus, se ainda não veio, e ela virá, Ele possa considerar as orações do teu povo e não sermos ceifados como os ímpios serão ceifados. Deus abençoe cada um de nós ricamente, a mim, minha casa, sua família, você, a nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que nós possamos mudar o nosso comportamento, nossa vida de infidelidade e desobediência, viver uma vida à luz da palavra de Deus, que seja agradável ao Senhor e que não dê a Deus o motivo para se irar contra nós. Vamos orar ao Senhor? Bendito Deus, nós te agradecemos. Pedimos compaixão do Senhor e a misericórdia do Senhor por causa dos nossos pecados. Pedimos perdão a Ti, ó Deus, pelos nossos pecados. E também pedimos perdão pelo pecado da cidade, pelo pecado da nação. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame Tua graça perdoadora a todos nós. Que derrame do céu, ó Deus, o poder do Senhor, o poder do Teu Santo Espírito para uma conversão em massa da nossa nação, do nosso povo e da nossa cidade. O povo cada dia vive em rebelião contra o Senhor mais e mais e mais. E no meio deste povo há muitos daqueles que se dizem servos do Senhor. A Tua palavra deixou clara que o Senhor abominou inclusive os encontros solenes do passado. O templo foi destruído, o altar foi destruído, o lugar da habitação do Senhor, o Senhor permitiu que fosse destruído, porque aqueles que ali estavam para te adorar eram hipócritas, mentirosos e falsos. Ó Deus, perdoa os pecados do Teu povo, perdoa os pecados da Tua igreja, perdoa os pecados de cada um de nós, para que o mal não venha sobre nós,
para que o inimigo não caia sobre nós com vitória, mas que o Senhor nos perdoe e restaure o teu povo. Traga sobre nós um avivamento do céu, Senhor, para a glória do teu santo nome, para a tua igreja, para esta cidade e para o povo brasileiro como um todo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A irmã Jane fará uma postagem, irmãos, da música, dos hinos, para que a gente possa juntos, mesmo em áudio, mesmo longe, cada um da sua casa, louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.